A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive, programa esse, como nós dissemos, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo Amparo, olá a todos os amigos ouvintes. Já estamos no terceiro domingo da quaresma, continuamos firme nos nossos propósitos de conversão, de arrependimento, de um propósito firme, né, de mudança de vida, de voltar para o Senhor, de reconciliar com Deus. E nesse terceiro domingo o Senhor nos diz que Ele espera encontrar frutos em nós. A parábola da videira estéril, e o Senhor nos lembra que Ele tem paciência, que a cada ano vai lá aproximando e esperando encontrar frutos, até que chega um momento, que o tempo acabe, que então é necessário tirar essa figueira. Mas o Senhor continua esperando, e assim Ele continua esperando que encontrar frutos na nossa vida. Ele continua acreditando que a gente pode render muito mais, ser muito mais unido a Ele, ter uma comunhão muito mais perfeita com aquele que nos criou, com aquele que nos ama, com aquele que nos sustenta. É a palavra da figueira estéril, é Jesus mais uma vez falando conosco e nos chamando a um verdadeiro arrependimento e uma mudança de rota, uma mudança de vida, o que nós chamamos de conversão. Vamos em frente, temos muitas coisas boas a partilhar aqui hoje no nosso programa e seguimos firmes já nessa metade do tempo da quaresma. Padre, o senhor falando aqui, a gente lembra daquela passagem, acho que é a afirmação de São Paulo: eu faço o mal que não quero e evito de fazer o bem que eu quero. Isso é muito forte, Padre, isso está intrínseco no ser humano. Parece que é um duelo, uma luta ali interior entre o bem e o mal. A gente sabe o que é o correto, a nossa consciência nos acusa, mas parece que o corpo, o organismo, eu não sei, Padre, tem uma tendência, uma inclinação para o erro. Aí, essa beleza de uma quaresma que estamos vivenciando. Exatamente. Teologicamente, o que vemos essa inclinação é chamada de concupiscência, né, Paulo? É a consequência do pecado original. Os nossos primeiros pais optaram por um caminho de pecado, e à medida que nós vamos pecando, a gente vai estar cada vez mais inclinado ao pecado. Alguém que nunca roubou na vida, que sempre foi honesto, vai olhar para uma possibilidade de roubo e vai dizer, não, isso não tem aquele desejo de roubar. Mas alguém que em algum momento da vida já pegou algo que não é seu, vai estar sempre tendo aquela inclinação, aquela força, e quanto mais se rouba, mais se quer roubar, e mais forte essa inclinação para o pecado, para o erro. E aí são todos os pecados, também os da imoralidade, os de corrupção, como falamos, os da violência, da agressividade, Você vê um casal que se respeita, dificilmente alguém vai falar alguma palavra dura para o outro, mas quando já perdeu esse respeito e tudo, essa inclinação, já se torna natural. Para muitos casais é natural ficar xingando o outro, desrespeitando, Então você vê como é forte a concupiscência. A carne grita em nós. Como você falou, se não for pelo caminho da graça, nos esforçando, buscando arrependimento dos pecados, firme propósito, empreendimento de todos os remédios que Jesus nos propôs, Quais são esses remédios para conversão? Oração, jejum e esmola, a prática da caridade. Se não for isso, Paulo, nós vamos a cada dia nos tornando seres humanos piores. Mais inclinados ao erro, mais inclinados ao mal, mais inclinados ao vício. Mas que bom que tem a graça de Deus, e essa graça nos inclina ao bem, e a gente pode olhar hoje para a nossa vida e pensar, nossa, como eu estou uma pessoa melhor hoje, como eu amadureci, como a graça de Deus foi me transformando. Isso é maravilhoso. É verdade, lembremos daquela máxima: achado não é roubado, mas você achou uma coisa que não te pertence, então você tem que devolver. Às vezes ali no caixa a pessoa te volta um troco errado a mais, você tem que falar para a pessoa do caixa, que voltou a mais, e devolver para ela, porque aquilo não te pertence. Me lembro uma vez, Padre, faz pouco tempo, ainda jovem, Padre Juvencio Abade, aconselhando ali os jovens a uma confissão bem feita.
Ah, padre, a pessoa chegou nele, né? Não sei se era verdade ou não. Mas, padre, eu roubei uma corda. Ô, meu filho, mas só uma corda, não sei o que lá e tal. Aí na ponta da corda estava amarrado um cavalo. Aí no cavalo tinha acompanhado uma carroça. E a carroça estava cheia de coisas. Ou seja, a gente tem que estar muito atento a essas realidades, porque é nesses pequenos detalhes que a gente pode mostrar a nossa honestidade, essa grandeza de Deus, e que existe seres humanos, né, pessoas boas, honestas nessa terra. E com certeza essa corrente do bem, padre, pode irradiar a tantos, porque às vezes o que se vê falar, não, essa juventude não tem mais jeito, o povo é desonesto, o povo é isso, mas tem muitas pessoas certas. Eu lembro que uma vez o padre François falava, uma floresta que cresce ninguém não vê, mas se derrubar uma árvore no meio dela, mas faz um barulho gigantesco, padre. Exatamente, o mal tem um estrondo muito maior, né? O bem a força vai movido pela força do silêncio, né? As boas obras, como Jesus nos dizia, né? Faz mais discretamente, o teu pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Me falaram essa semana, porque eu não consigo acompanhar, né? Mas o pessoal que está acompanhando as lives, né, do Frei Gilson, Rosário na Madrugada, ele tem trabalhado justamente a força do silêncio, né? A ditadura do ruído. Um livro do Cardeal Sara, eu devo ter lido esse livro há uns 4 anos atrás, no Retiro do Clero. O livro é fantástico, nos mostra, por exemplo, a força da vigília, da adoração, mas o impacto que o silêncio causa na nossa vida, na nossa alma, né? Então o bem é silencioso, o mal faz muito barulho. É verdade, pode ter certeza, se a sua vida estiver muito bela, muito redondinha, fique atento porque deve ter alguma coisa errada. Isso é interessante. Mas por falar em coisa honesta, em coisa certa, você sabe qual foi a única pessoa que está nas Sagradas Escrituras que Deus o definiu como justo? É isso mesmo, São José. E na última quarta-feira nós celebramos essa grande solenidade de São José, dia 19 de março. Várias realidades em nossa diocese, várias situações que foram belíssimas. E nós tivemos vários pedidos para que pudéssemos repetir um pouquinho dessa fala dedicada a São José, promovida pelo Padre Eli. Padre Eli, olá, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Olá, queridos amigos, ouvintes, queridos Padre Paulo Henrique, Paulo Amparo, grande abraço. Nós estamos celebrando com muita gratidão a Deus, São José. Gratidão a Deus por tê-lo escolhido para fazer parte dos seus desígnios de salvação. Gratidão a São José, que respondeu a esse chamado com tanta generosidade, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, como intercessor de toda a Igreja. Ele é o padroeiro universal da Igreja. Foi o Papa Beato Pio IX que proclamou padroeiro universal da Igreja em 8 de dezembro de 1870. E o Papa Francisco comemorou com a Igreja esses 150 anos no ano 2020, que foi uma grande bênção, uma providência para toda a Igreja, porque estávamos atravessando, como podemos recordar, como esquecer, o tempo difícil da pandemia. E nós podíamos recorrer a São José com aquelas palavras do Papa, o documento Patris Corde. Aqui já queria recomendar a todos os ouvintes 2 belíssimos documentos dos Papas sobre São José, que são sempre atuais. O primeiro, o de São João Paulo II, chamado Redemptoris Custos, o guarda do Redentor. Essa foi a missão de São José, ser o guarda do Redentor. E depois aquele de 2020, como mencionei, Patris Corde, para comemorar
os 150 anos da Declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. São duas riquezas para nos instruir, nos formar, nos falar mais de São José. Tudo que eu aprendi, assim, o ponto de partida para uma afeição a São José, eu devo ao nosso querido Monsenhor Mário Como, sacerdote que passou pela Diocese de Anápolis, conhecido de muitas pessoas, um santo, um servo do amor infinito. Ele não perdia a oportunidade de falar sobre São José para nós. E eu me recordo dele dizendo: Deus confiou a São José os dois maiores tesouros, a Virgem Maria e o próprio Jesus. Por isso ele é grande. Deus confiou essa missão a ele, ele cuidou com o coração de pai, Patris Corde, com o coração de pai, amou a Jesus. E aprendi também com aquele sacerdote, Monsenhor Mário Como, o terço a São José, é belíssimo terço a São José, e também a ladainha, que é uma riqueza. Cada título evoca uma virtude de São José. Para não estender muito, queria destacar ainda que vários papas do século XX, especialmente, não vou nem mencionar dos outros séculos, e também início aí do presente século, homenagearam São José. Alguns deles receberam o nome de batismo de José. O Papa São Pio X, por exemplo, se chamava Giuseppe Sarto. O Papa João XXIII, São João XXIII, se chamava Angelo Giuseppe Roncalli. O Papa São João Paulo II se chamava Karol Joseph Wojtyła. O Papa Bento XVI se chamava Joseph Ratzinger José. Eu estava em Roma quando o Papa Francisco foi eleito. Inclusive, comemoramos nesta semana 12 anos de pontificado. E ele foi entronizado, inaugurou o seu pontificado na solenidade de São José, 19 de março de 2013. Foi a sua entronização. E eu me recordo do Papa Francisco falando que lá na Argentina, na sua Argentina, há uma devoção a São José na qual se pede a ele a graça da ternura eucarística. Que belo isso! Ter mais ternura, mais amor para com Jesus Eucarístico à maneira de São José, imaginando como São José tratava Jesus, o tomava em seus braços, cuidava dele. E, portanto, somos muito gratos aos papas, ao magistério da Igreja, a tantas pessoas que dão testemunho das graças recebidas. Santa Teresa d'Ávila foi uma grande devota de São José. E ela dizia: São José não falha. Tudo que ela conseguiu, ela dizia, foi graças a São José. A tradição da Igreja assume aquela palavra, antiga, do faraó no Egito. Quando o povo ia ao Egito, ele dizia: Ide a José. Em latim, ite ad Iosef. A Igreja continua dizendo a nós: Ide a José. Nós vamos a José para pedir a sua intercessão por nós, em favor da nossa fé. Eu me recordo ainda de Monsenhor Mário Como, falando daquela palavra, aquela atitude decisiva dele. E José fez conforme o anjo lhe havia mandado. E José fez. Ele é obedientíssimo.
Se ele não tivesse obedecido, desconheceríamos o desfecho desses planos de Deus. Conhecemos assim porque tudo isso passou pela decisão de um homem que foi provado, mas que era temente a Deus. José era um homem justo. Portanto, tenhamos São José ao alcance do nosso coração para que nos ajude a amar muito a Jesus, a Maria, a Igreja, nesse nosso tempo tão difícil de tanta desorientação. E por fim, caros amigos, ouvintes, eu queria concluir com a oração que o Papa colocou no final da carta apostólica Patris Corde. É uma oração a São José, então eu lhe convido a segui-la com o seu coração neste momento. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Abençoai-nos, alcançai-nos a graça, a misericórdia e a coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Um grande abraço a todos. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Eli. Padre Paulo Henrique, quando se ouve, tantas situações da igreja, por exemplo, nesse caso de São José, a gente fica aqui, Padre Eli, continua, não acaba não. É uma riqueza muito grande, Padre, a vida dos santos, nesse caso específico, do patrono da igreja, São José. Sim, São Bernardino de Sena, Paulo, nos diz que Deus concede a graça relacionada à missão. Quanto maior a nossa missão, maior vai ser a nossa graça. Claro, Deus é justo, é honesto, e Ele sabe que se eu tenho uma missão maior neste mundo, a graça vai ser maior também, porque Deus vai capacitando a gente para cumprir aquilo que Ele espera. Cada um de nós temos uma missão nesse mundo. E a missão de São José foi uma missão muito difícil e muito importante. A missão de cuidar, de proteger, de conduzir. São José conduziu Jesus Cristo nos primeiros anos. E então, obviamente, a graça que ele tem é muito grande. A confiança que Deus Pai depositou nele. E aí Deus vai conduzindo ele, Olha, leva sua esposa para Belém, nasce em Belém. Vai para o Egito, volta para Nazaré. Vai formando, impressionante aquele discurso que Jesus faz em Nazaré, quando ele anuncia, que as profecias se cumprem nele, Hoje está aqui, hoje essa palavra se cumpriu. As pessoas admiradas falam, quem que é esse? É o filho do José, do carpinteiro? Então todo mundo reconhecia Jesus como filho de José. Então um papel de condução, E só isso já seria fantástico. E aí ouvindo o Padre Eli com todos esses testemunhos, inclusive é impactante, Aquela experiência que ele partilha conosco, a questão no acidente, dos romeiros, a igreja, sofrendo e tudo, Essa imagem de São José com Dom Manuel. Então tudo isso mostra assim, alguém que está muito atento às nossas necessidades e que é muito amado por Deus e por isso pode conceder muitas graças de Deus para nós. É verdade, quem esteve na missa dos romeiros, uma dessas que Padre Eli fez a homilia, ele partilhava essa belíssima realidade de São José, na realidade dos acidentes dos romeiros e do crucifixo na capela de Dom Manuel Pestana Filho, que veio a pegar fogo. Não posso nem entrar muito em detalhes, senão eu começo a querer chorar. Mas foi um momento assim maravilhoso da presença divina e desse grande patrono da igreja, porque o patrono, o pai, ele cuida e ele cuidou de todos os romeiros de Aparecida. Até Padre Paulo Henrique, o Padre Gilberto, na missa de manhã na paróquia de São Pedro de São Paulo, ele falava da humildade e da simplicidade de São José. Um cargo tão importante que Deus designou ali para que ele cumprisse aqui na terra. Padre Wallace ainda falava, o primeiro reitor por excelência ali da família de Nazaré. E não se tem, Padre, uma palavra de São José nas Sagradas Escrituras. Porque não precisou, Paulo? Impressionante. Não precisou. Só a gente vê, a docilidade dele, as virtudes dele,
ele sabia que Maria, né, ia ser punida por aparecer grávida, né, e não ter uma explicação, né, que as pessoas pudessem acreditar. Então ele escolhe fugir, e ele fugindo, as pessoas iam ficar com ódio de quem? Dele, porque ele que parecia ter sido desonesto, olha, ele engravida a mulher e sai, foge. Então ele aceita, né, assim, sem compreender direito os desígnios de Deus, aceita para não denegrir. Como ele conhecia Maria, ele sabia que ela não faria uma coisa dessa, mas ele aceita pagar o preço, né? Então não precisa dizer mais nada, só as atitudes dele e a escolha de Deus, né, para essa missão tão especial já mostra a grande dignidade que São José tem. É verdade, até tem ali escrito no muro da Escola Paroquial de Santo Antônio, ali nas costas do santuário, né, naquela avenida ali que me falha o nome aqui agora, Leopoldo de Bulhões, que cessem as palavras e falem as obras. E como isso se encaixou na vida de São José. Essa semana, amigo ouvinte, nós tivemos a sessão ordinária na Câmara Municipal e ela se deu início ali no pequeno expediente com a presença do nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, que todos os anos, né, quando se inicia a campanha da fraternidade, a Câmara Municipal já tem esse belo hábito de chamar o bispo diocesano para que partilhe ali com eles a questão da campanha da fraternidade. E assim foi feito esse ano. Dom João esteve lá, como sempre, muito educado, muito sábio nas palavras, e falou a todos ali, a todos os meios de comunicação. Depois deu uma longa coletiva a toda a imprensa que se fazia o presente ali naquele local. Primeiramente, vamos falar com o vice-prefeito da cidade de Anápolis, que também fez questão de estar lá, e falou um pouquinho com o nosso programa, o Dr. Walter Vosgrau. Walter Vosgrau, nós tivemos aqui na sessão da última segunda-feira aqui em Anápolis, onde o nosso bispo diocesano Dom João Wilk foi convidado a estar aqui e falar com os parlamentares sobre a campanha da fraternidade. E o senhor fez questão de estar presente. E foi bom ouvindo ali as palavras do bispo que a campanha da fraternidade propõe para a sociedade, e a gente vê que a prefeitura, essa nova gestão, tem inúmeros projetos que se acasalam a essas realidades, de cuidar das pessoas, do meio ambiente, dessa casa comum. Bom dia, eu fiz questão de vir por um certo carinho ao nosso bispo, assim. Como sendo uma pessoa temente a Deus, sou católico, quando eu soube que ele estaria aqui, eu tinha um compromisso hoje de manhã em escolas municipais, e graças a Deus consegui chegar pelo menos para pegar o fim da fala e cumprimentá-lo e pedir a bênção para ele. Mas é muito importante isso. Eu acho que o desperdício que nós temos, eu vi ele falando, o final da fala dele foi sobre água, o desperdício de água aqui na cidade de Anápolis beira 30%. E isso passa pela população, não é só culpa da Saneago com cano que arrebenta, é muito da população. Então eu acho que a gente precisa aproveitar essa legislatura, o nosso executivo, e começar a fazer programas de incentivo a poupar água, né? Como lavar carro, limpar calçada. Eu acho que isso precisa ter cuidado, escovar o dente, deixar a torneira aberta, escova o dente, fecha a torneira, abre de novo. A gente aprende isso lá na escola, é na escola que você ensina. Então nós vamos ter que começar a ensinar isso na escola para que daqui uns 20 anos a população realmente diminua esses 30% para 10%, abaixo de 10%. Porque se você imaginar o que se gasta para ter uma água potável, para 30% você jogar, cara, é muita coisa. A gente precisa de uma conscientização da população, do executivo, do legislativo, para que a gente possa realmente chegar em outubro, novembro, quando está faltando mesmo água na cidade, que a gente não faça isso, que isso seja não só nesse final de seca, mas que seja durante todo o ano, que a gente pense na hora de gastar água em coisas fúteis. Água é vida, nós precisamos demais dela para nos mantermos vivos. Então vamos preservar para que a gente possa dar alguma qualidade de vida para os nossos descendentes. Até o senhor falava a questão também da poluição visual. A prefeitura está com um grande projeto agora concreto no que diz respeito à limpeza de tantos fios, esse emaranhado de fios nos postes da cidade de Anápolis. A lei, ela meio que obriga
a empresa de eletricidade ceder o poste, isso é uma lei, ela é obrigada a ceder o poste para quem queira usar, de forma a passar fios de internet e outras coisas, fibra ótica. Então, assim, só que algumas empresas esticaram fios e já não estão mais nem no mercado, já nem estão mais aqui em Anápolis, e não retiraram os fios. Aí aquilo vai ficando, com o tempo arrebenta, cai no chão, as pessoas podem se machucar, ela não é energizada, não tem risco de tomar choque. Mas pode tropeçar, pode cair, pode passar com uma moto, com uma bicicleta, enrolar no pneu, sofrer um acidente. Então, assim, já começou, isso já é uma realidade, não é uma tentativa. A gente já está começando a fazer em alguns bairros, no centro da cidade, na Avenida Goiás. Já começou, se vocês passarem, vocês vão ver a diferença que é a retirada e o agrupamento. O que ficou e o que é importante está sendo agrupado. Então, se uma outra empresa chegou agora e quer passar um fio, ela é obrigada a agrupar o fio dela no que já está agrupado. Ela não pode fazer passar separado, senão vai ser retirado ou ela vai ser multada. Então, assim, eu acho que isso é importante. Se você olhar lá, você vai ver o tanto que agrada os olhos, você vê uma coisa mais organizada. Dr. Walter Vosgrau, vice-prefeito da cidade de Anápolis, muito obrigado por tirar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. É um prazer falar sempre com você. Você não é nem repórter, você é mais do que um amigo meu. Prazer falar com vocês. Fiquem com Deus todos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, nosso muito obrigado ao Dr. Walter Vosgrau. E agora falamos com o vereador Alex Martins, membro ali da paróquia de São Sebastião, no centro da cidade, vereador, já foi secretário de Educação do CMTT, uma pessoa boníssima. E ele também falou um pouquinho com o nosso programa. Alex Martins, vereador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, sempre um prazer estar com você aqui, né, Paulo Amparo? Me permita mandar um forte abraço ao nosso pároco, Paulo Henrique, um forte abraço e toda a comunidade. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer sempre todo nosso, vereador. Vereador, o senhor passou por tantas realidades, CMTT, Secretaria de Educação, sempre, eu diria, formando, educando os adultos e as crianças. Eu diria até, talvez, desculpe se eu tivesse meio ousado, mas um foco principal nas crianças, que é o futuro da sociedade. Hoje nós tivemos aqui na Câmara, no pequeno expediente, o nosso bispo diocesano Dom João Wilk fazendo uso da palavra, falando sobre a campanha da fraternidade. Em síntese, é uma grande educação para a sociedade o tema proposto para esse ano. Com certeza, nós temos que criar toda uma base que seja possível de informação. A formação, o que é formal, acontece nas escolas, né, sejam particulares, sejam públicas, e públicas seja dos municípios ou dos estados. Essa é uma educação formal, mas a outra educação, que é a educação moral, ela acontece dentro do seio familiar, ela acontece dentro da comunidade, ela acontece dentro dos grupos religiosos. Então, essa manhã, receber aqui o Dom João, para nós, é sempre uma alegria, ver ele com uma saúde, eu até brinquei com ele, firme, ele tô firme, Ale. Então, com toda essa saúde, mas sobretudo com a coragem de trazer seu zelo e sua responsabilidade de conversar, convergir com toda a comunidade. Nós que somos uma comunidade grande, sabe da importância do trabalho dele, de todo o clero, de todas as outras pessoas que o auxiliam. E a campanha da fraternidade traz esse cunho da nossa responsabilidade social, sobretudo ligado à ecologia, ligado ao meio ambiente. Então, importante é essa vinda dele, da irmã Marília, e dessa preocupação em levarmos essa informação a toda uma população, seja uma população adulta, para rever seus atos, seus compromissos sociais, mas também levar essa informação com bagagem de formação para a comunidade pequena, para os futuros responsáveis, né? Futuros cidadãos responsáveis pelo nosso meio ambiente, pela nossa comunidade. E Dom João dizia isso hoje pela manhã, né? De como que a gente tem as experiências vividas, de que a gente tem quando a gente traz da escola, e tentando criar nesse elo escola, família, igreja, a nossa responsabilidade social de preservar tudo aquilo que a gente tem à nossa volta. Foi um pouco de puxão de orelha, no bom sentido, de que a gente toma só providências depois que a gente perde
né? A gente toma só a questão de tomar atitudes depois que a gente não tem mais. E enquanto a gente vive nesse planeta, sabe da nossa responsabilidade, a gente tem que agir agora ainda na preservação dos nossos recursos que nós temos, mas com a mentalidade de levar essa informação, sobretudo, Paulo Amparo, da forma como você colocou, bem cirúrgica, para a nossa criança, para o nosso adolescente, que eles são responsáveis, as atitudes que eles têm levam a outros compromissos sociais, e isso é muito importante para a preservação do nosso planeta. Que legal. E a responsabilidade do vereador Alex Martins, que foi reconduzido à Câmara Municipal de Anápolis para um mandato de mais 4 anos. O que é que o senhor poderia partilhar, todos que nos acompanham agora, dessa responsabilidade que a comunidade anapolina outorga ao senhor? Com certeza, né? Nós somos 23 membros aqui, num poder importante, que é o poder legislativo, um poder que conversa com as pessoas, tenta entender necessidades, desejos, ansiedades, dores e tentar fazer essa conexão com quem realmente faz, que são os poderes executivos, seja ele na esfera federal, na esfera estadual ou no município, que são os detentores das condições de fazer ou não fazer, esse poder discricionário ou até vinculado, mas de fazer que esses desejos se tornem realmente realidades. Então, nosso papel aqui de responsabilidade, Paulo Amparo, é de ouvir a população. Eu acho que todos os 23 vereadores são zelosos em defender bandeiras, defender comunidades, mas, sobretudo, de ter essa capilaridade de ouvir de que forma as nossas ações, né, projetos de lei, indicações, mas, sobretudo, ações políticas, podem convergir diretamente nessa necessidade que aflige o cidadão comum, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, seja ele um adulto ou mesmo um idoso, em todas as áreas de segurança, de mobilidade urbana, de educação, de saúde, mas sobretudo de acolhimento. Então, a nossa palavra ligada à responsabilidade é zelo em ouvir as pessoas. Estamos de gabinetes abertos, não só o nosso, mas de todos os 23 vereadores, entendendo que aqui realmente é a casa do povo, a gente tem que ouvir muito para que realmente a gente consiga deliberar políticas públicas que convergem diretamente a esses anseios populares. Até, vereador, dentro dessas políticas públicas se percebe um grande empenho, uma grande articulação de todos os 23 vereadores no que diz respeito Santa Casa de Misericórdia, Maternidade Dr. Adalberto, Hospital Psiquiatra, várias instituições que sempre foram parceiras, sobretudo da sociedade, aquela que mais precisa, aquela mais carente. E se percebe no início dessa legislatura que vocês estão vendo todos os mecanismos possíveis dentro da lei para ajudar essas instituições. Exatamente, né? São instituições que, pequeno ou ao longo tempo, contribuíram e ainda vão contribuir muito para a sociedade, justamente nesse afã de corrigir essas necessidades que são naturais de uma sociedade que é pujante, de uma comunidade que não para de crescer, que novas famílias são constituídas. E esses desafios são normais de uma senhora de mais de 100 anos, que é a nossa cidade de Anápolis, uma cidade que não foi planejada, então esses desafios vão surgir mesmo, e natural que surja, que o Poder Legislativo converse com essas instituições e veja a melhor maneira possível de mandar emenda, de buscar recursos, que são as grandes aflições dessas instituições, para sempre continuar fazendo esse acolhimento ou melhor acolhimento. Nós somos, você dizia aí, da Maternidade Dr. Adalberto, que nessa semana nós começamos aí, graças a Deus, com a notícia que os recursos já foram destinados para lá, a partir do Poder Executivo. Fora isso, tem as nossas emendas de vereadores que nós colocamos desde o ano passado, um vínculo importante também para que não só ela, mas a Santa Casa e outras instituições de saúde, sociais e educacionais recebam esses recursos que terminam ajudando nesse afã de tentar atender mais, porque os pedidos não param, né, Paulo Amparo? Eu tenho absoluta certeza que toda a comunidade, inclusive de comunicação, lá chega pedidos para vocês de ajuda. E nós somos, sobretudo, e aí eu vou falar como católico, nesse mês de quaresma, né, nesse período de quaresma, esses 40 dias, mais de um mês, para fazer as nossas reflexões, que seja a esmola, que seja o jejum, que seja a oração, mas, sobretudo, que a gente pense nessa nossa responsabilidade, não só como um ator político, ator público, mas ator social, de melhor contribuir e rever a nossa participação, a nossa responsabilidade de também fazer parte, seja dentro da família, seja dentro da igreja, seja nos nossos ambientes de trabalho, porque nós temos que compartilhar dessa experiência de acolher e tentar atender a população da melhor maneira possível. Então, de fato, né, nós trabalhamos muito com essas entidades, são entidades importantes, como você citou,
outras que surgem também, acolhendo novos setores, novas demandas, que é normal que surjam, mas com zelo de sempre ouvir para, a partir daí, realmente fazer um documento público, fazer uma política pública, fazer uma ação pública através de dados e evidências. Por isso que é importante ouvir, conversar para convergir. Vereador Alex Martins, muitíssimo obrigado por partilhar essas palavras aos amigos ouvintes do nosso programa. Eu que sou grato, você sabe da paixão que eu tenho por ti, o carinho que eu tenho por você e por sua família, e por toda a forma de levarmos informação para toda a nossa comunidade. Forte abraço a todos, que tenhamos uma ótima semana. Muito bem, o nosso muito obrigado ao vereador Alex Martins. E agora vamos ouvir a coletiva do nosso bispo diocesano por ocasião dessa sua presença na Câmara Municipal para expor ali a todos os presentes a campanha da fraternidade. Ouçamos esta coletiva com o nosso bispo. Nesta segunda-feira, dia 17 de março de 2025, e falou sobre a campanha da fraternidade, da CNBB, desse ano 2025, Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom. E numa entrevista coletiva, ele fala com a gente a partir de agora sobre a finalidade e objetivo da campanha da Fraternidade 2025 com esse tema. Bom dia. Bom dia. Já é uma tradição que celebramos a campanha da Fraternidade da Câmara Municipal. É uma forma também de colocar em prática a campanha da Fraternidade. Os temas que você mencionou resumem exatamente o objetivo e as finalidades da campanha da Fraternidade. O objetivo é criar uma mentalidade nova, onde o homem se reconcilia com a criação, reconciliando-se com Deus. Deus viu que tudo era muito bom. Então, nós devemos também olhar que tudo é muito bom. A nossa mentalidade deve ser a mentalidade segundo as coisas. O homem não se pode apropriar das coisas criadas. O homem deve agradecer a Deus por coisas que lhe concedeu para a subsistência. Então, a campanha da Fraternidade nos convida para esta conversão. Olha com que você está lidando. Né? É a nossa casa comum. Não destrua, cuide, para que a terra não canse de nós e nós tenhamos o sustento que precisamos. Hoje, uma das coisas da destruição da natureza é a exploração comercial. E isto acontece cada vez mais. E esta exploração, o uso egoísta do homem, da natureza, aparece, por exemplo, no aquecimento global. Havia muito épocas na Terra de mudanças climáticas e geológicas. Eram processos naturais que, porém, duravam milhões ou milhares de anos. Agora, em pouco tempo, nós temos os efeitos preocupantes. Aquecimento dos oceanos, o derretimento das geleias e
efeito estufa, desequilíbrio que isto gera na distribuição da chuva, as enchentes. O homem que estraga a natureza age contra si mesmo. O senhor disse aqui durante a sessão de hoje, Dom João, que Anápolis poderia ser uma cidade mais bonita, principalmente com o cuidado com o meio ambiente. Para que o nosso ouvinte entenda na prática quais ações a população poderia adotar no plantio de árvores, no cuidado com o meio ambiente no nosso dia a dia. Era um pouco brincadeira, digamos assim, porque Anápolis tem elementos, pontos muito bonitos. Mas eu, quando ando nas ruas, às vezes olho também a calçada da Casa Episcopal, né? Percebo que o mato facilmente toma conta. Separa o asfalto da calçada, né? Destrói a calçada. Claro que as pessoas não têm tempo para cuidar disto, mas seria tão bom se a cidade fosse cuidada neste sentido, porque é limpa, é bonita, mas precisaria mais cuidado. Dom João, a Santa Igreja está vivenciando o período da Quaresma, que inicia-se com a Quarta-feira de Cinzas. O porquê já logo no início, na Quarta-feira de Cinzas, a Santa Igreja lança, com esse início da Quaresma, a campanha da fraternidade. Porque a Quaresma é um tempo de conversão e de penitência. Jejum, abstinência, oração, esmola, e a isto foi acrescentada campanha da fraternidade, que implica também a conversão e reconciliação de pessoas que vivem em sociedade, de modo correto de cuidar das coisas, de considerar onde as pessoas são prejudicadas e onde se pode melhor para criar um mundo mais justo e mais fraterno. E como estão os preparativos, Dom João? Daqui a alguns dias receberemos Dom Valdemar como bispo coadjutor aqui na Diocese de Anápolis. Os preparativos estão a todo vapor para esse momento tão especial para a nossa diocese? Sim, somos ansiosos. Embora nós o conhecemos, e ele conhece muito bem Anápolis, porque ele nasceu aqui, e esperemos que tudo vai correr bem, que ele se adapte a Anápolis, não mais de um menino que brincava na rua, mas como bispo. Ele sempre teve contato com Anápolis, porque os seus pais viviam aqui, o pai ainda está vivo e ele tem muito carinho por Anápolis. Porém, agora ele deverá agir na qualidade do bispo. Finalizando da minha parte, Dom João, qual a mensagem que o senhor deixaria nesse momento à população anapolina? É a mensagem da Quaresma. Vivenciemos bem a Quaresma nestas dimensões de penitência. Quaresma é tempo de preparação para a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Mas antes de alcançar a vitória, Cristo passou por paixão.
E então nós meditamos mais sobre este preço da nossa salvação. Aproveitemos, portanto, para este espírito de sacrifício em nós, para romper com os pecados por meio da confissão e afinar a nossa sensibilidade com os irmãos por meio da esmola e por meio da campanha da fraternidade. Muito bem, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. Padre, é um momento muito belo, oportuno, cortês do poder na Câmara Municipal convidar a igreja, na pessoa do bispo, para partilhar essas realidades da campanha da fraternidade, da quaresma, essas realidades que a igreja está vivenciando. Claro, Paulo, porque tem uma dimensão social também, né, a nossa fé, e uma das preocupações, claro, sempre foi, desde os primórdios da igreja, a preocupação, né, com a criação, o projeto de Deus, né? Deus pediu os primeiros homens, né, da terra para dominar, né, para coordenar, para conduzir a criação. E infelizmente, né, pelas visões de lucro, muitas vezes, as pessoas não têm cuidado com o meio ambiente, cuidado com a casa comum. Por isso, todos os espaços que nós tivermos para levantar as vozes e chamar as pessoas a essa preocupação, essa necessidade, é muito importante, né? Então, a nossa gratidão, né, à Câmara Municipal por abrir esse espaço e ao nosso bispo, né, por nos relembrar, ele tem a função magisterial de ensino, que um bom cristão, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem vida interior, ela não destrói aquilo que Deus criou. Então, não destrói o meio ambiente. É verdade, na pessoa da presidência da Câmara Municipal, vereadora Andréa Rezende, queremos parabenizar todo o poder, né, municipal, a Câmara Municipal, poder legislativo, por essa atitude tão bela, nobre e concreta aqui na sessão da última segunda-feira. Padre, também por fim, já concluindo o nosso programa Cristo Vive, a gente não pode deixar de lembrar que na próxima terça-feira, dia 25, esse momento histórico de júbilo, de alegria para a Diocese de Anápolis, né? Ali na Catedral, às 19 horas, nós teremos, né, a presença, né, o ingresso de Dom Valdemar Passini Dalbello, diríamos assim, oficialmente, a sua posse como bispo coadjuntor da Diocese de Anápolis. Momento histórico, importantíssimo, Paulo, e todos nós somos convocados para estarmos ali. Pouquíssimas vezes assistimos uma posse de um bispo aqui em Anápolis, né? Eu, particularmente, assisti somente a de Dom Dilma em 2020, em fevereiro de 2020, no dia 1º de fevereiro, quando ele assumiu aqui como bispo auxiliar. Antes, Dom João, em agosto de 2004, antes ainda, Dom Manuel, em fevereiro de 1979, e o outro, Dom Paminondas, né, em 1966. Então, são raríssimas, né, essas celebrações, que são muito belas, muito impactantes e muito agraciadas também. Então, nesse dia, todos nós que somos católicos devemos comparecer à Catedral do Bom Jesus e ali, né, com a catedral lotada, louvar a Deus por nos dar Dom Valdemar como pastor. Em primeiro momento, colaborando com Dom João. No ano que vem, Dom João completa os 75 anos, né? Já é então aposentado a sua missão, e Dom Valdemar já segue então como 4º bispo titular da Diocese de Anápolis. É verdade, que você possa se organizar aí a sua agenda e estar lá na catedral, né, somando com todo o clero, com os leigos da nossa diocese, fazendo essa bela acolhida ao anapolino Dom Valdemar Passini Dalbello. Até na entrevista, durante a fala de Dom João na Câmara, né, ele falava que, na coletiva que acabamos de ouvir, né, saiu daqui aquele jovem, né, que brincava nas ruas, etc., jogava bola e tal, e agora retorna como bispo coadjuntor da Diocese de Anápolis. Uma mudança grande, uma responsabilidade muito grande, mas com certeza Deus irá capacitar,
dá mais sabedoria ainda para que ele possa conduzir a igreja de Deus e não dele aqui nessa diocese de Anápolis. Mas, padre, estamos indo para o finalzinho do programa, nessa quaresma. Semana tivemos São José, esse evangelho de domingo, como o senhor falou, tão maravilhoso das realidades da figueira, que podemos fazer com certeza essa analogia à nossa vida. Mas qual que é o recadinho do senhor para tantos que nos acompanham neste momento? Paulo, nós na terça-feira estaremos todos lá na Catedral do Bom Jesus e vamos firme, vivendo bem esse tempo da quaresma. É um tempo propício, um tempo favorável, é o tempo da graça, da conversão em nossa vida. Vamos firmes porque o Senhor quer encontrar frutos em nossa vida. Espero que quando Ele nos chamar, as nossas mãos estejam com esses frutos que Ele nos concedeu, né, aqui nessa terra. Que desça sobre todos vós, livrando de todo mal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Ótima quaresma! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.